Abram todos a Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 24. João, capítulo 4, versículo 24. Livro de João, capítulo 4, versículo 24. Eu vou ler em João 4, 24. Abra apenas João 4, 24. Vou ler em Efésios e em Mateus. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E agora eu irei ler em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Feche seus olhos e incline sua cabeça e iremos orar. Santo Deus, nós te louvamos e engrandecemos ao teu nome, Pai. Nós te agradecemos mais uma noite estarmos aqui reunidos, ó Deus. Nós sabemos que o merecimento que todos temos é de ir ao inferno. Mas a tua graça, Pai, a tua misericórdia é tamanha. Nós te louvamos por isso e te agradecemos por tudo, Jesus. Estamos diante da tua palavra e nós temos que ter tremor e temor diante da mesma, Pai. Pai, que o Senhor possa trazer a convicção de pecado, o tremor, e gerar arrependimento sincero sobre as nossas vidas, ó Deus. Tudo seja feito para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre por que a igreja existe. Você já parou para se perguntar o porquê que a igreja existe? Por que será que nós nos reunimos de domingo a domingo? Por que será que nós estamos aqui agora? Vocês estão aí sentados nesse banco. Estávamos aqui todos de pé há instantes atrás, louvando, agora vocês estão sentados, ouvindo a exposição da palavra. Por que será que vocês estão aqui e não estão em casa, assistindo Fantástico? Por que será que você lê a Bíblia Sagrada e as pessoas te chamam de crente, de cristão, de evangélico? Por que será que você saúda o irmão com a paz de Cristo? Será que a igreja ela é importante? Qual é o propósito da igreja? Qual é a missão da igreja? Nós precisamos saber quem somos
para sabermos o que fazer? O primeiro ponto é que em relação a Deus, a igreja, ela existe para adorar. Esse é o primeiro ponto. Repetindo, a igreja existe para adorar. A igreja é uma comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões, mas adorar a Deus. Porque Deus e não o homem é o centro de todas as coisas. Repetindo, Deus e não o homem é o centro de todas as coisas. Missões existem para salvar um povo que adora. Certo? A adoração, ela tem que ser centrada em Deus. No livro de Apocalipse vai mostrar a igreja adorando aquele que está assentado no trono. Ele é soberano, ele é santo, ele é todo-poderoso e tem as rédeas da história nas suas mãos. Apocalipse também descreve a igreja adorando o cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. A adoração também tem a ver com conteúdo e não com forma. Nós vamos ver, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, o povo de Deus adorando a Deus com alegria, com verdade, com sinceridade. O povo adorava, o povo se prostrava, o povo se humilhava diante daquele que é 3 vezes santo, é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Nós temos que ter uma coisa em nossa mente. O culto, ele não é um show. E o culto também não é um funeral. O culto não é uma mera apresentação para ser visto por homens. Não. Sabe o que é o culto? Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória somente a Deus. Jesus ele diz para a mulher samaritana o que a adoração não é. Não é a adoração centrada em lugares sagrados. Ele diz que não é neste monte nem naquele. Não existe um lugar mais sagrado do que o outro. Não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Quantas pessoas nós vemos subindo em montes, achando que lá é um lugar santo, achando que lá é um lugar que aqui nesse monte tem um poder, aqui nesse monte eu vi a brasa de fogo, aqui nesse monte eu vi isso, eu vi aquilo. Um monte onde tem pessoas estuprando, se relacionando, um monte onde tem pessoas usando droga, bebendo. Esse é o lugar que as pessoas dizem que é o lugar santo. Infelizmente, nos nossos dias, temos visto todo tipo de atrocidade. Pessoas dizendo, eu vou no monte. Qual é a diferença de subir no monte e de orar dentro de casa de joelho? Será que no monte Deus vai ouvir, na sua casa Deus não vai te ouvir? E no monte a oração chega. A mesma coisa é aquela questão que as pessoas falam assim, eu vou orar de madrugada, porque a fila é menor. Como a fila é menor? Se em outros países tá dia. Aqui pode ser de madrugada, pode ser à noite. Lá é dia. E por aí vai. É uma série de bizarrices que temos presenciado e visto no meio da igreja. Então as pessoas estão colocando um lugar. O lugar ali é sagrado. O monte é sagrado. Entendeu? O templo de Salomão. Não sei aonde. Aquele templo. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é o lugar que autentica a adoração. É a atitude do adorador. Outra coisa. Não é adoração sem entendimento. Os samaritanos, eles adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Um ritual vazio de compreensão. Não é a adoração descentralizada da pessoa de Cristo.
Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do seu culto. A nossa adoração, irmãos em Cristo, a nossa adoração, ela será uma adoração vazia se Cristo não for o seu centro. Aprenda uma coisa: o culto, ele não é para agradar os homens. A música não é para entretenimento. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. Quando Cristo, ele não é o centro de um culto, nós só vemos problema. Eu acho que esse é um dos principais problemas da igreja. Você pode visitar algumas igrejas, ou melhor, não são igrejas, mas está lá o nome igreja. Você vê que as pessoas fazem de tudo, falam de tudo, menos de Cristo. Cristo não é o centro. Os louvores não falam de Cristo. A mensagem não fala de Cristo. É mais o homem do que a Cristo. E quando Cristo não está no centro, só vemos problemas. Nós estamos vendo também cultos sendo feitos para homens. Os homens, os líderes inescrupulosos, eles têm marcado datas para Deus operar. Uma semana de avivamento, uma semana da cura, uma semana da libertação, um culto disso, um culto daquilo. Deus é Deus em qualquer ocasião. Ele liberta na hora que Ele quer, transforma na hora que Ele quer, cura se quiser. Quem é o homem para agendar algo? Imagina que absurdo. Então você vê que o culto é todo voltado para o homem. Homens marcando datas, homens fazendo culto para outros homens. Muitos líderes, e é importante eu falar isso aqui, para mim não passa de falsos líderes, hipócritas e filhos do diabo. Eles fazem de tudo para agradar as pessoas que vão em suas igrejas. Que não são igrejas, mas são sinagogas de Satanás. Ele fica a semana inteira procurando, lendo ali um texto isolado, para tentar ver como é que ele vai agradar as pessoas. Ele fica procurando uma música para mexer no psicológico das pessoas. Porque ele não tem se preocupado em fazer um culto, prestar um culto para a glória de Deus, para louvor do nome daquele que é santo. Ele não tem se preocupado com a mensagem da salvação, da cruz de Cristo. Ele tem se preocupado em entreter, em agradar a homens. E Paulo disse no livro de Gálatas: acaso busco eu agradar a homens ou a Deus? Se eu estivesse buscando agradar a homens, eu não poderia ser chamado servo de Cristo. Paulo foi muito claro nisso. Outro ponto. Jesus ele disse para a mulher samaritana o que é a adoração. O primeiro ponto é que a adoração precisa ser bíblica. Armazene isso na sua cabeça. A adoração precisa ser bíblica. Não tem meio termo. O nosso culto ou é bíblico ou é anátema. Não existem duas verdades. Sabe, as pessoas na internet, não, porque aquela doutrina ali é certa, mas essa daqui também, uma doutrina chocando a outra, confrontando a outra. Essa aqui é, a daqui não existem duas verdades. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem vários caminhos. Ah, porque Deus se manifestou naquele culto. O culto é bíblico? As prescrições bíblicas, o que está na palavra de Deus. Se o culto não é bíblico, é anátema. Certo? Deus não se impressiona com pompa, Ele busca a verdade no íntimo. A verdade. A adoração também precisa ser sincera. Sincera. A adoração precisa ser em espírito, ou seja, de todo o nosso coração. Precisa ter fervor. Não é um culto frio,
seco, xoxo e sem vida. Ponha isso na sua cabeça. E quais são os princípios bíblicos para o adorador? O adorador ele precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do orador. Nós vimos na Bíblia Sagrada o exemplo de Caim. Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a oferta e o culto de Caim. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Existe um teólogo que ele disse: nós estamos procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Não é grandes talentos que Deus usa, mas homens piedosos. Homens piedosos. Mantenham as vestes alvas. Tenham sempre óleo fresco sobre a cabeça. O adorador ele precisa entender que a adoração não é uma questão de ter performance diante de homens, mas é uma questão de ter sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías ele fala algo interessantíssimo. Ele diz assim: este povo me honra com os seus lábios. Ele levanta a sua voz em nome de Deus e diz: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é que eu entendo com isso aqui, irmãos? Há tanta hipocrisia no meio gospel. As pessoas vão lá, levantam as mãos, choram, falam em línguas estranhíssimas, que a Bíblia nunca mostrou esse tipo de língua. Rodopiam, caem, quebra a cadeira, dá burro na cara do outro, dizendo que é o Espírito. Senhor! Ah! Mas o coração está longe. O coração dessas pessoas está longe de Deus. Elas estão se manifestando para mostrar que é espiritual. Elas estão se movimentando, levantando a mão para falar que eu estou aqui. Não. Está gritando mais alto que o outro, fica louvando, Senhor! Mas o coração está longe. Não adianta, irmão. Você não pode ir à igreja, levantar a mão e falar que abre mão de sonho, de plano, que faz tudo para servir a Ele, que quer adorar Ele, que dá a sua vida. Se nem no culto você vai, se nem na escola bíblica você vai, se nem 5 minutos com Ele no dia você tem, se a sua Bíblia está cheia de poeira, você não lê, se você não se preocupa com o reino, com almas, com Cristo, hipócritas. Eu adoro. Adora onde? Olha o que o texto diz aqui, meu irmão. Se Paulo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Às vezes você vai no culto e quer mostrar. Deus não está nem aí para a sua mão, está lá com a mão. Deus está olhando para o seu coração. Aí você está lá, eu te adoro, canta um louvor sobre o perdão. Perdoar é muito mais. Perdoar. Aí o coração está lá cheio de rancor e ódio. E o Senhor está dizendo: como você não perdoa? Você não perdoa. Você está aí cantando, está com a mão para cima, mas seu coração está assim. Lábios. Mas o coração está longe. No livro de Amós, capítulo 5, verso 21, Deus disse: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos,
porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O adorador, ele precisa entender que um culto, ainda que ortodoxo, mas divorciado da vida cotidiana, não agrada a Deus. Culto sem conexão com a vida diária, sabe o que é? Não é culto, é entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz que o culto racional não é apenas um tempo de louvor e de ministração que temos na igreja, mas um culto racional, sabe o que é? É a oferta do nosso corpo a Deus, na dinâmica da vida. Isso é um culto racional. Jeremias, ele vai denunciar o perigo de uma reforma externa sem uma transformação interna. E outra coisa que o profeta Jeremias também vai denunciar é a falsa confiança no templo, na liturgia, no culto. Irmãos, existem pessoas que odeiam ir à igreja no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na sexta, os dias que tem culto lá na igreja. Odeiam. Detestam. Essas pessoas só vão lá bater o cartão e voltar para casa. Tipo, para dizer assim, eu fui, tentei cumprir minha obrigação ali, eu cumpri minha obrigação para ver se Deus me dá alguma coisa. Oh, Deus fraco que essas pessoas servem. Esse não é o Deus da Bíblia Sagrada. Nunca foi. Nunca. Pessoas vêm e bate o seu cartão e vão embora. Essa é a realidade. Jeremias vai denunciar acerca disso aqui. Falsa confiança. Culto, templo, liturgia. O adorador também precisa entender. Esse é um princípio importantíssimo. Que se Deus ele não for honrado no culto, ele é um tempo perdido. Se nós lermos o livro de Malaquias, os pastores que muito gostam de usar esse livro só para falar de dízimo, em primeiro lugar, Malaquias ele está falando ali dos sacerdotes que não honravam a Deus. Leiam o livro todo, vocês, que vai me ouvir também pela internet, ó. Leia o livro de Malaquias. Peça a Deus para arrancar a venda dos seus olhos. Homens que usam o livro de Malaquias para falar que se você não der 10%, 1000%, o devorador vai destruir sua finança, são ladrões. São hipócritas, são nojentos. Não são homens de Deus. Não são homens sinceros. Não são homens íntegros. Não são homens que honram a Deus. São ladrões, avarentos. Leia. Todo o contexto do livro você vai ver Malaquias falando dos sacerdotes. A mensagem de repreensão aos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto, não ofereciam o seu melhor, faziam a obra do Senhor relaxadamente. Eu te pergunto, Deus tem sido honrado nos cultos que você tem ido, as igrejas que você tem frequentado? Deus tem sido o centro. A mensagem de Malaquias é tão atual para os nossos dias. Líderes que não honram a Deus. Líderes que não glorificam a Deus nem um pouco. Nem um pouco. A qualquer momento Jesus Cristo ele vai voltar. E os céus vão se abrir. E vai acabar com essa parafernália. Vai acabar com esses homens ladrões. Homens que têm envergonhado. E quando você vai
eu sou pastor. Que pastor nenhum você é? Querem cargo, título, status, mas não querem servir. Filho do homem. Não veio ser servir, veio servir. Servir. Uma igreja, na maioria das vezes, ela reflete no seu altar. Por isso que as igrejas estão assim. O povo só fala em dinheiro, em bênção, em casa, em vitória, em promessa, prosperidade. Porque o líder deles ensinou isso a eles. E ele vai prestar conta, meu irmão. Eu quero ver ele chegar no grande dia diante de Deus e falar: eu abri igreja, preguei, batizei. Minha igreja tinha 1000 membros. Ele é? E o evangelho que você não pregou? Apartai-vos de mim, maldito. Nunca te conheci. Nunca. Esses líderes não têm honrado a Deus. Eles têm escondido o principal do reino, o principal do evangelho. Eles têm ocultado. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, sai, tira Jesus, eu vou falar, eu sou o centro das atenções. Eles não querem atribuir glória a Deus, eles não querem atribuir louvor a Deus, honra a Deus, adoração, exaltação a Deus. Eles querem receber tudo isso. Eles querem ser Deus. Eles querem ser. A liderança brasileira, mundial, precisa de uma reforma urgente. Urgente. Homens gananciosos, malignos. Pelo dinheiro eles são capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas eles não têm amor por almas. Eles não amam o Evangelho, eles não amam a Cristo. Quantos eu andei quando eu não era convertido? Estava ali ao lado e eles diziam: a ideia tem quantas pessoas? Tem que encher, tem que ter. Tem que ter. A boca fala do que o coração está cheio. Pastor, o senhor mudou, pastor. Quebrou o vínculo? Quebrei. Nós temos que ter vínculo. Comunhão é com Cristo, não é com homens diabólicos, homens fraudulentos. Precisamos amar a Cristo. Precisamos servir a Cristo. Buscar a Ele acima de todas as coisas. O que é que Deus fez no tempo do profeta Malaquias? Deus aconselhou, no caso, apagarem o fogo do altar, fechar a porta da igreja. Estavam perdendo tempo. A quem estamos honrando quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Nós tocamos, nós cantamos porque gostamos ou fazemos para glorificar aquele que é digno? Você vê a história daquela pessoa, chega na frente do espelho e começa a cantar. Quão grande és tu. Ele não está cantando para Deus, não. Está olhando no espelho, está se vendo e está dizendo: quão grande és tu. Ele quer se glorificar. Entendeu? Segundo ponto. A igreja, em relação a si mesma, a igreja existe para treinar os crentes. Martinho Lutero, ele proclamou o sacerdócio de todos os crentes. Mas, 500 anos depois, as estruturas das igrejas negam isso. Nós precisamos de uma nova reforma para devolver aos leigos a sua função de ministros da reconciliação. O crescimento espantoso da igreja na Coreia se deve ao treinamento dos leigos para testemunhar. A igreja de Deus não é somente uma multidão, é um corpo bem coordenado. Cada um tem uma função. Cada um tem essa função e cresce em maturidade.
Então, o segundo ponto é que a igreja existe para treinar os crentes. Esse é o ponto central da doutrina de João Calvino sobre a igreja. Por isso que ficar fora da comunhão da igreja é como entregar uma pessoa a Satanás. Preste atenção. Comunhão da igreja, aqui eu não estou falando de templo nem de 4 paredes, não. A comunhão da igreja nos protege. Que igreja? A de Cristo. A igreja bíblica que somos nós. Não é o 4 paredes, não, meu filho. E tem lugar aí que eu aconselho a você nunca ir lá, nunca entrar. Nunca. Estou falando que a comunhão da igreja nos protege da igreja bíblica, dos cristãos salvos, regenerados. Homens que dão frutos dignos de arrependimento e mulheres. Entendeu? Deus, Ele deu pastores à igreja, como mestres. A Bíblia como conteúdo do ensino. E um modelo excelente como método de ensino. Agora existem alguns exemplos distorcidos do que é a igreja. Primeiro, a igreja creche. É a igreja onde os crentes são bebês, crianças espirituais. Não demonstram maturidade. Uma criança é instável. Uma igreja é centrada em si mesma. É a igreja que tem uma compreensão limitada. Depende dos outros para cuidar de si mesma. Essa é a igreja creche. A igreja pai é a igreja onde os crentes com 10 anos ainda tomam uma madeira. Depois de 10 anos, o crescimento espiritual não existe, é retardado. A igreja desnutrida é uma igreja que come só uma vez por semana, fica desnutrida. A igreja flácida é uma igreja que come, dorme, não faz exercício, torna-se flácida espiritualmente. Não tem resistência espiritual. Maturidade, sabe o que é? É vida. É caráter transformado à imagem de Cristo. Maturidade não é conhecimento. A igreja é colônia de férias. É isso, irmão, a igreja é colônia de férias. O lugar onde gostamos de ir quando não temos alguma coisa importante para fazer. A igreja é colônia de férias. A igreja é plateia. Um lugar onde vamos para assistir o que acontece. Somos apenas plateia. Sentamos, assistimos, vamos embora sem nenhum envolvimento. A igreja é clube. Um lugar onde pagamos nossa cota para que tenhamos um ambiente limpo, gostoso e confortável. É um lugar onde gostamos de ir com a família, ter um tempo agradável e edificante. A igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. E por último, a igreja, por favor, irmão, bota isso em sua cabeça. A igreja não é um prédio onde nos reunimos. Não. Depois que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, sempre que o Novo Testamento se refere ao templo de Deus, está falando do nosso corpo. Nosso corpo. Somos nós e não um prédio que é cheio do Espírito Santo. Nós. Aprenda isso. O que é a igreja? A igreja é um corpo. E esse corpo tem muitos membros. Cada membro exerce o seu trabalho, sua função. Mesmo os membros que não aparecem têm uma função fundamental para a saúde do corpo. 3 coisas são importantes aqui. A unidade. Os membros são diversos, mas é um só corpo. Estamos todos ligados à mesma cabeça. Segundo ponto, diversidade. Somos diferentes uns dos outros, mas pertencemos ao mesmo corpo. E terceiro, mutualidade. Há 2 perigos. Complexo de superioridade e complexo de inferioridade. A igreja, um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. Hoje, a igreja tem pastores que são vocacionados e treinados para fazer o trabalho. Mas o papel dos líderes é treinar os santos para o desempenho do ministério. Somos todos sacerdotes reais. Precisamos de uma reforma onde todos os crentes possam ser treinados para o serviço. É disso que nós precisamos. Jesus, se você ler os evangelhos, ele investiu a maior parte do seu tempo treinando os 12. Pode ler.
A igreja, ela não é uma massa de pessoas, é a comunidade de discípulos, pessoas que são treinadas para servir uns aos outros. Discipulado não é conhecimento, é vida, é caráter. Não foi isso que eu falei aqui? Muitos pensam que o treinamento é apenas a transmissão do conhecimento. Alguém chegar e ensinar tudo, ó, a doutrina é essa, isso. Não. A gente pode ter aqui 10 anos de estudo bíblico, conhecer profundamente a teologia e não ser treinado para o serviço. Maturidade é vida. Quando Jesus mandou fazer discípulos, o que me chama a atenção do texto é que ele disse que nós devemos ensinar a guardar. Muitos não estão entendendo isso aqui. Aprenda a guardar. A outra coisa que eu quero falar a vocês: crescimento numérico sem vida não é um crescimento saudável da igreja. Aquela igreja está crescendo numericamente, mas não tem um ensino profundo. Sabe o que vai acontecer? No futuro, enfraquecerá. Essa é a igreja. Muitos não divisam isso. Números. No livro de Atos diz que o Senhor é acrescentado à igreja. Hoje no Facebook, cada vez que eu entro, eu vejo lá 15 almas para Jesus, 20 almas para Jesus, 10 almas para Jesus, 300 almas para Jesus. Em primeiro lugar, eles nem sabem se a pessoa foi regenerada naquele momento. Se ela está salva, quem garante? A oração do pecador, ele aceita Jesus. Quem é ele para aceitar? Morto em delito e pecado. Cristo que tem que aceitar ele. Então ele disputa para ver quem coloca, quem pode, quem tem mais alma. Ganhei. São os ganhadores de alma. Eu pensava que quem convencia era o Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. 30 almas. Estão disputando. Quantos membros tem ali? E lá tem quantos? 300. Quem disse que a fidelidade de uma igreja é medida pela quantidade de membros que ela tem? Tem muita gente enganada. Se números quer dizer que a igreja é certa e é boa, então você pode ir para o Testemunho de Jeová, Mormons, Cristão no Brasil, terreiros pentecostais, mais um monte. São tudo da mesma laia. Como disse um pastor, uma vez eu vi na internet, ele dizendo o seguinte: se números é avivamento, o show de Luan Santana é avivamento. Está cheio de gente lá. Terceiro e último ponto. Em relação ao mundo, a igreja existe para testemunhar. A maioria dos crentes não sabe o que é testemunhar. Não sabe. O Instituto Moody disse que 95% das pessoas que estão nas igrejas sentadas nunca levaram uma pessoa a Cristo. Mas o Senhor não falou que uma pessoa que ganha, a pessoa não ganha. A pessoa apenas ora, prega, o Espírito a convence e aquela vida o Senhor traz. Tem membros aqui, servos de Cristo aqui, que foram, fui lá, preguei o Evangelho, e o Espírito fez. Eu não tenho poder para fazer nada, o próprio Cristo. Significa que 5% apenas da igreja tiveram essa experiência de evangelizar alguém, de pregar o Evangelho, e Cristo trazendo aquela pessoa, meu irmão. Meu Deus do céu. É uma lástima você estar no seu trabalho há 2, 3, 4 anos e aquela pessoa que você conversa todos os dias nunca ter ouvido o Evangelho através de você. A escola que você estuda, aquela pessoa nunca ouviu o Evangelho, nem sabe que você é cristão ou se diz cristão. É uma lástima. A
igreja existe para testemunhar. Temos que parar de negócio de muita teoria. Temos que partir para a prática. Claro, preparado, capacitado por Deus. Tem gente precisando sair, sabe de onde? Do gabinete, da zona de conforto, e ir para a boca de fumo pregar o evangelho, ir para a rua, ir para a estação, ir para o metrô, ir para o ônibus pregar o evangelho, ir visitar o mendigo, dar uma comida e pregar o evangelho. Não adianta fazer obra social, dar comida e mandar o mendigo para o inferno de barriga cheia. Tem que pregar o evangelho. Teoria, prática. O que falta? Testemunho de Cristo. Quando os crentes são revestidos com o Espírito Santo, eles recebem poder para testemunhar. Atos mostra isso. Você vê no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 8, os crentes pregando a palavra. A evangelização é resultado da apostolicidade da igreja toda. O trabalho de testemunhar não ficou limitado aos apóstolos. Olha só. Toda a igreja de Cristo é herdeira dos apóstolos. Em que sentido? Dar continuidade à missão apostólica. Que missão é essa? Pregar o evangelho. Certo? Não é de ter novos apóstolos, não. E isso eu vou falar na conferência, não é hoje. Então você vê no livro de Atos, o povo ia pregando o evangelho, pregando a palavra. Hoje, as pessoas não estão apenas deixando de pregar, não. Estão pregando um falso evangelho para piorar tudo. Em Isaías 44:5 fala do compromisso de todo aquele que foi revestido com o poder do Espírito de falar e de viver. Preste atenção nisso aqui. Um historiador da igreja, ele afirmou: não havia sociedades missionárias nem instituições missionárias. Nenhum esforço organizado nos 3 primeiros séculos. E em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o mundo civilizado, foi nominalmente cristianizada. Cada congregação foi uma sociedade missionária. E cada cristão, um missionário inflamado pelo amor de Cristo para converter seu amigo. Cada cristão contou a seu próximo, o trabalhador ao seu companheiro de trabalho, o escravo a seu amigo escravo, o servo a seu mestre e mestra, a história da sua conversão, como um marinheiro conta a história do resgate de um naufrágio. Olha que coisa forte. Fazer discípulos é a essência da grande comissão. O discipulado é dinâmico, indo por todo mundo pregar e pronto. Só que antes de ir é necessário saber como ir. Evangelismo não é dar folheto, Jesus te ama. Oh, ele quer curar seu problema, ele quer te salvar aqui, fazer isso, se fosse salvar, né? Ele quer te salvar dele da condenação eterna. Mas não é isso que acontece. O evangelismo é muito... Se é que pode ser chamado de evangelismo. Eles evangelizam contra o que a Bíblia diz. Pare de sofrer. Pregam igual a seu Cristo. Seus problemas acabaram. Não. Seus problemas começaram. Espinho, dor, sofrimento, carregar a cruz, seguir a Jesus Cristo e agradecer a Ele por tudo. Abundância, pobreza, sofrimento, dor, cura, bênção. Obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor é soberano. Ponto final. Então, o discipulado é dinâmico, ímpar. O discipulado é prático, ensina a guardar. Não é só ir, mas ensina a guardar. E o discipulado é integrador, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O lar deve ser o centro do testemunho do Evangelho. A igreja primitiva não tinha templos. Meus irmãos, os pastores que eu conversava antigamente só falavam nisso. Um querendo ser melhor, ter um templo maior do que o templo. A igreja primitiva não tinha templo não, irmãos. Não tinha. A igreja primitiva
primitiva crescia através das reuniões dos lares. O lar dos crentes eram as congregações. Era lá que o evangelho era vivido e testemunhado por poder. Paulo testificava de casa em casa. Então, toda a igreja, para crescer saudavelmente, ela volta a sua atenção para o ministério dele, para o testemunho e nutrição dos crentes em grupos pequenos. Para encerrarmos, você que faz parte de alguma denominação, para que a sua igreja existe? Para que você, que é a verdadeira igreja, existe? Adoração, treinamento, testemunho não podem viver separadamente. Amém? Incline a sua cabeça e feche seus olhos.